Pastor, os adventistas, eles creem numa profetisa. Sim. Ellen White, né? E eu li alguns escritos e também algumas pesquisas que eu fiz, e você falou em coerência. Mas a Ellen White, em um dos escritos dela, ela suscitava o racismo. Então isso é coerente? O racismo? Nós temos que ver quais escritos foram tocados no tempo do racismo. Nós precisamos trazer esse texto aqui para estudá-lo. Você se lembra a obra que você leu? Ok. Então nós precisamos então ver o texto para analisarmos depois com você. Tá? Lilian. Pastor, sobre o comentário que eu fiz no primeiro bloco. O livro da Ellen White é Mensagens Escolhidas. Ellen White traz o seguinte texto: mas há uma objeção ao casamento da raça branca com a preta. Todos devem considerar que não têm o direito de trazer à sua prole aquilo que a coloca em desvantagem. Não têm o direito de lhe dar como patrimônio hereditário uma condição que o sujeitaria a uma vida de humilhação. Os filhos destes casamentos mistos têm um sentimento de amargura para com os pais que lhes deram essa herança para toda a vida. Eu quero saber se, diante dessa afirmação, Ellen White, ela suscitava o racismo. Ok. Muito boa a sua pergunta, Lilian. Ellen G. White, quando viveu, ela nasceu em 1827 e morreu em 1915. Eu não sei a data exata que ela escreveu essa citação, que está publicada aí em Mensagens Escolhidas. Mas Ellen G. White viveu, na maior parte do seu tempo, dentro da era vitoriana, que a gente chama vitoriana nos Estados Unidos. Ela viveu numa sociedade plenamente racista. Essa sociedade racista foi marcada pela divisão dos Estados Unidos entre norte e sul, com a aglomeração dos negros principalmente no sul dos Estados Unidos. A Igreja Adventista envidou muitos esforços para tentar ajudar no problema do racismo. Inclusive um filho de Ellen G. White, chamado Edson, Tiago Edson, ele foi para o Mississippi, ao sul dos Estados Unidos, e trabalhou boa parte da sua vida entre os negros, para tentar ajudar a amenizar essa situação. O que acontecia nos Estados Unidos naquela ocasião? Os brancos se sentiam na supremacia e oprimiam aos negros. Filhos de casamentos mistos eram rejeitados por ter parentesco com alguém da raça negra. Ellen G. White dá um conselho de que nessa conjuntura social, esses filhos iriam ser prejudicados pelas leis que eles viviam nesse país. Ellen G. White não pode ser racista. Aqui está uma foto, eu tenho uma foto dela que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês, e vocês vão perceber que Ellen G. White era negra. Ela é classificada como negra. E muitas pessoas da época dela não gostavam dela e a rejeitaram como profetisa por ela ser de cor escura. O que Ellen G. White está dizendo é o seguinte: se o casal pode evitar uma incompatibilidade para que os filhos não sejam prejudicados, isso deve acontecer. Vamos trazer o conselho para os nossos dias. Eu não sei se você conhece ou já encontrou algum pai que diz assim: esse aqui é meu filho, mas o meu avô tem olhos azuis. Não sei se você já viu isso. Porque às vezes o filho nasce com algumas características diferentes dos pais, e isso é uma herança genética às vezes dos avós ou até bisavós. A ciência explica isso. Então a pessoa logo quer justificar dizendo: ele tem esses olhos, mas ele é meu filho. Ou seja, até hoje, essa questão da dessemelhança física, ela cria incômodo. Imagine você, uma criança nascer, e ela nasce numa cor que naqueles idos era criticada pela sociedade de forma maciça. Então o que Ellen G. White faz é que nós busquemos o jugo igual e não desigual. O apóstolo Paulo tem um texto na Bíblia, quando ele aconselha sobre casamento, ele diz assim: não vos ponhais em jugo desigual com os incrédulos. Qual é o conselho bíblico? Que eu não deveria me casar com uma pessoa que não fosse da mesma fé. Por quê? Porque os filhos terão problema. Porque o casal terá problema. Porque eu creio de um jeito e o cônjuge crerá de outro. A Bíblia toca no ponto do jugo desigual religioso, certo? Mas existem outros jugos desiguais que a sociologia e a psicologia defendem. Deixa eu dar alguns exemplos para você. A sociologia e a psicologia nos aconselham a, quando escolher uma pessoa para casar, que ela seja culturalmente compatível.
Imagine você casar-se com uma pessoa de uma cultura diferente, onde os hábitos familiares são completamente diferentes. Nós tivemos a presença de um testemunho de um rapaz aqui no programa que está vivendo esse conflito. Por ele ser de uma cultura, a esposa de outra, os pais estão gerando problemas. Esse é um aspecto. Um outro aspecto. A psicologia e a sociologia nos aconselham, quando nos casarmos, levarmos em conta o fator financeiro. Imagine você, numa sociedade latina e machista como a do Brasil, um homem que tem um serviço simples, talvez braçal, que sobreviva de um salário mínimo, casar-se com uma doutora pós-graduada. Ele vai ter que viver, ou quem sabe ela vai ser a maior contribuidora para a finança da casa. Agora vamos para um concílio internacional, quem sabe num outro país, e o meu cônjuge mal fala o português. Isso é incompatibilidade. Isso é pecado? Não, não é pecado. É incompatibilidade. Um terceiro exemplo. A psicologia e a sociologia ensina de que nós, quando formos casar, devemos levar em conta também o aspecto da educação. Então eu devo procurar alguém que esteja no mesmo nível financeiro, cultural, educacional, para evitar problemas. Então, o aspecto da cor é uma questão. Então, esse é o conselho de Ellen G. White. Isso não a desacredita como profeta, porque senão a psicologia e a sociologia não teriam a mesma vertente hoje do conselho dela. Não sei se eu respondi sua pergunta. Respondeu. Seria o mesmo, então, que dizer assim, eu, por exemplo, eu não fumo, eu não bebo. Eu não quero para mim um homem que beba e nem um homem que fume. Exatamente. Exatamente para não dar mau exemplo para os meus filhos. Como você educaria o seu filho nos teus princípios se o cônjuge ensina, por exemplo, tudo o contrário? Então, para evitar essa dificuldade, foi que ela disse isso. Agora, a última coisa é acusá-la de racismo, mesmo porque ela era considerada uma negra. Certo? Professor Leandro Quadros. Vamos, amigo. A gente começou hoje o programa, você sabe que hoje é um dia comemorado aqui no nosso país como um dia da consciência negra, professor. É uma semana da consciência negra e hoje especificamente é um dia especial porque eles escolheram esse dia porque comemora a morte do Zumbi, que era um defensor da raça negra, desde lá do tempo da escravatura, professor. E olha que tem uma citação da senhora Ellen White que simplesmente é intrigante. E é um dos textos onde mais se recebe crítica em seus escritos com relação à acusação de que ela era racista, professor. Sim. Justamente por causa desse texto aqui, que eu acabei de ler aqui na abertura do programa. Agora, Ellen White, essa mulher que nós reconhecemos como profetisa, que a Igreja Adventista do Sétimo Dia reconhece como profetisa, ela era uma racista, meu amigo. Afinal de contas, ela era americana e no tempo que ela vivia, essa questão do racismo entre pretos e brancos era muito forte. Como é que fica isso, professor? Pois olha, essa é uma questão interessante de nós abordarmos no programa, porque existem muitas pessoas sinceras, é claro, que leem essa citação de Ellen White, mas também existe muita gente tendenciosa que lê essa citação, não analisa o contexto histórico no qual essa citação foi escrita, e muitas pessoas tendenciosas também não analisam outras citações de Ellen White a respeito do apreço, do carinho e da consideração que ela tinha para com os negros. Mas antes eu gostaria de mostrar, antes de explicar essa citação de Ellen White, mostrar o que a Bíblia diz a respeito do racismo. Por exemplo, em Romanos 2:11 encontramos o seguinte: pois em Deus não há acepção de pessoas, ou não há parcialidade. Deus não julga uma pessoa melhor ou menor por causa da sua raça, por causa da sua cor. Por isso, para aquele que é cristão de verdade, não pode haver manifestações racistas na vida dele. Se há manifestações racistas na vida desse indivíduo, é porque ele ainda não conheceu plenamente o Evangelho, não conheceu plenamente a Jesus Cristo, não conheceu plenamente aquilo que Deus ensina na sua palavra, quando afirma em Romanos capítulo 3 que todos pecaram, independente de cor, e que todos, independente de cor, precisam
da glória de Deus, como está em Romanos 3, 23. Com esse texto bíblico em mente, nós podemos agora compreender também o que Ellen White quis dizer nessa citação que o Tito leu, que está no Mensagens Escolhidas, volume 2, quando ela afirma que não deveriam haver casamentos entre brancos e negros. Quando analisamos o contexto histórico, social, no qual Ellen White vivia ali no século XIX, percebemos que o racismo era extremamente forte ali nos Estados Unidos da América, especialmente na região sul. E o que Ellen White fez? Ellen White, para que os filhos resultantes da união entre brancos e negros não sofressem junto com os pais, ela orientou que naquele contexto de extremo racismo nos Estados Unidos da América, brancos e negros não se casassem. Porque ao eles se casarem, os filhos que nascessem como resultado dessa união também sofreriam o preconceito. Então o que Ellen White quis, naquele contexto sociológico, era evitar maiores sofrimentos para os pais e para os filhos que viriam àquele mundo sofrendo com racismo, e para evitar sofrimento para os pais que veriam também os filhos sofrerem o mesmo que eles estavam sofrendo por causa do racismo norte-americano naquela época. Então há um contexto sociológico por trás dessa citação. Além desse contexto, o que muitos críticos desinformados não fazem é analisar outras citações de Ellen White a respeito dos negros. Por exemplo, eu separei aqui um livro, que é o livro Testemunhos para a Igreja, no volume 9, que aqui contém também uma série de cartas e de conselhos espirituais de Ellen White. Aqui, na página 223, no capítulo 25, por exemplo, tem um título intitulado assim: Consideração para com os obreiros negros. Eu queria que a câmera só mostrasse esse subtítulo para o nosso telespectador ver. Olha aqui, Consideração para com os obreiros negros. Obrigado, meu amigo. E neste capítulo ela tem citações importantíssimas que mostram que Ellen White nunca foi racista. Olha, por exemplo, que ela começa dizendo assim, na página 223, a religião da Bíblia não reconhece casta ou cor. Desconhece posição, riqueza ou honras conferidas pelo mundo. Deus avalia as pessoas como pessoas. Para ele, o caráter decide o seu valor. E devemos reconhecer o Espírito de Cristo em todo aquele a quem ele é revelado. Ninguém deve sentir-se envergonhado de falar com uma honesta pessoa negra em qualquer lugar, ou de estender-lhe a mão. Aquele que vive na atmosfera de Cristo será ensinado por Deus, aprendendo a considerar os homens como Deus os considera. Nossos obreiros negros devem ser tratados com consideração. Nem sempre tem ocorrido isso. Esses homens devem ser estimulados a obter um amplo conhecimento da verdade. Devem aprender a como se tornar eficientes ao ensinar a verdade a outros. Quando se empenharem diligentemente na obra, devem receber a recompensa material por isso. Lembre-se que eles necessitam de pão. Então perceba, Ellen White tinha aqui citações bonitas, dizendo o seguinte: a religião da Bíblia não reconhece cor. Ela fala aqui que devemos reconhecer o Espírito de Cristo em toda a pessoa que permite Cristo habitar nela, seja branca ou negra. E ela até incentiva que os obreiros negros que trabalham na pregação do Evangelho sejam devidamente remunerados. Então você percebe aqui neste capítulo muitas coisas importantes. Por exemplo, no capítulo 25 ela fala para termos consideração para com os negros. Já, por exemplo, aqui no capítulo... Neste outro capítulo interessante desse mesmo livro, no capítulo 22, intitulado Chamado a Obreiros Negros, ela mostra o quanto Deus quer usar as pessoas negras também para a pregação do Evangelho. E aí você vai também para o capítulo 23, Proclamação da Verdade onde existe antagonismo racial. Ela dá dicas de como os negros poderiam se portar em lugares onde o racismo era muito forte. E aí você vai também para o capítulo 24 e ela diz assim: a questão da cor da pele.
E aqui ela mostra que é plano do inimigo de Deus colocar na mente das pessoas a ideia de que os negros são inferiores aos brancos, não é? Então perceba, querido amigo, querida amiga, em hipótese alguma, de acordo com este livro da própria Ellen White, em hipótese alguma ela foi racista. Quem afirma isso ou é desinformado ou é uma pessoa de má fé, né, que não estudou tudo que realmente ela diz sobre o assunto. Em outras ocasiões, aconteceu uma coisa interessante. Na época em que o filho de Ellen White, William White, era vivo, ela incentivou grandemente este filho a reunir recursos financeiros para alfabetizar os negros que não tinham condições, né, de obter instrução escolar. Inclusive, um barco foi construído por ele, não é, para que ele pudesse ir até vilarejos longínquos, para poder evangelizar os negros, ajudá-los a aprender a ler e a escrever. E a Ellen White desprendeu do próprio recurso financeiro dela para fazer essa obra assistencial. Então não tenhamos dúvida alguma, a Ellen White deu um conselho num contexto específico e ela nunca foi racista. E se um crítico, depois dessas evidências, continuar sendo crítico, aí é porque ele tem má fé mesmo. E aí devemos ignorar o que ele diz na esperança de que Deus ilumine a consciência deturpada dele para que ele compreenda a mensagem do Evangelho e especialmente para que ele leia os escritos de Ellen White com olhos corretos e não com os olhos do preconceito.